Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Um canal que tem o objetivo de registrar, ao menos em parte, a história de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Hoje, para o canal, nós vamos entrevistar Paola Bartolo, uma professora de balé clássico há 35 anos, especialista no ensino para as criancinhas, o baby class, o balé infantil, e todo professor de balé clássico que se pretende sério, todo profissional sabe que sem uma boa base não existem bons bailarinos. E a Paola é especialista nessa base, no ensino para crianças. Além disso, Paola é psicomotricista, ela vai nos explicar em detalhes o que vem a ser isso. Ela é formada em reeducação corporal por uma escola muito importante de São Paulo, de Valdo Bertazzo. E além disso, Paola também conhece sobre o ensino de balé para cegos. Ensinar balé clássico para pessoas sérias, além de muito importante, é muito raro. Então vamos ver como é que isso acontece. Ou seja, nós temos muito que aprender com Paola Bartolo, que já entrou aqui. E vou agora, Paola, mandar o convite para o nosso bate-papo. Vamos aprender muito com você. Convidando Paola Bartolo aqui. Pronto. Paola vai entrar em alguns segundos. Paola Bartolo. Boa noite. Boa noite, Prazer. querida. Boa noite, muito obrigado por ter aceito esse convite. Você tem uma trajetória de muita garra, eu diria isso, porque não é fácil ser professor de balé clássico no Brasil. Você se aprofundou, você não se acomodou, é isso que me chamou a atenção no seu currículo. Então nós temos muito que aprender com você e, de fato, o Personas da Dança agradece a sua participação aqui. A honra é toda minha. Já vi gente muito querida passando aqui por aqui. Uma delas, né, Heloísa Almeida, que é uma grande querida, uma grande amiga, uma grande mestra. E muitas pessoas importantes, né? Paola, você fala de São Paulo? Falo de São Paulo, capital. São Paulo. Nós vamos falar, sim, obviamente, de tudo que você faz enquanto professora, mestra, mas eu queria falar do seu início. Como é que você foi para a dança? Então, na verdade, desde de pequena, mas quando a gente fala de pequena, não é como hoje em dia, né? O balé É, clássico, ele era uma coisa no meu tempo, que a gente entrava com 6 anos de idade. uhum, Eu tive uma formação, inicialmente, era aquela coisa, aqui em São Paulo era muito forte isso, porque a gente só tinha o teatro municipal e depois os outros professores, eles estavam dentro de clubes. Então, a gente tinha balé dentro do paulistano, eu era do círculo militar, de muitos, de todos, na verdade, dos clubes importantes, né, que tem aqui em São Paulo. E o uhum. círculo militar, quando eu entrei inicialmente com jazz, com uma pessoa que aqui em São Paulo é muito importante, que é a Dina Perry, que sempre foi de musicais. E aí eu parti depois para o balé clássico. E ela começou a fazer uma banca, trazer a banca do municipal para fazer a questão da progressão dos alunos e tudo mais. Quando a gente teve uma solista que era baixinha, porque eu tenho 1,5 m, eles precisaram de uma companhia de baile, na verdade, que fosse mais baixo, porque a solista era baixa. Então, eu acho que foi a minha chance, porque senão eu não sei se Aham. eu era assim, na verdade, muito dedicada. Minha avó era pianista no municipal, minha mãe dançou no municipal quando garota, então Olha, já existia, na verdade, essa coisa da paixão pelo municipal, mas eu nunca nem imaginei assim. Era uma coisa de. Eu gostava muito de música clássica, né? E eu entrei no piano muito cedo, então era o tipo de música que me agradava. E nos áureos tempos, porque eu sou de 66, ah, para a gente escutar esse. Não é. Não eu existe. também, Paola. É, Ah!
Então eu falo assim, então nessa época a gente tinha que ir para esses ambientes para escutar esse tipo de música, porque não era uma coisa. Eu não lembro assim, eu lembro de ter uma rádio, mesmo hoje, né? Aqui em São Paulo, se você É, for olhar, a gente tem duas rádios, assim, que são aquelas que tocam o dia todo, né? Música clássica. aham. Mas naquela época a gente tinha que estar nesses ambientes, né? Porque senão você não escutava. E eu fazia aula, imagina, hoje todo mundo fala assim, imagina, Beethoven, né? Era aquela coisa muito melancólica, né? Fazer barra com noturno, né? E aí eu falo, tinha que ser paixão mesmo, porque eram músicas que, na verdade, geram uma coisa muito interna, muito, é um trabalho muito de você com você e a barra, era uma coisa, sabe, né? São Um pouco músicas que eu acho solitário, né? é, que ela não tem, né? Não é aquela coisa como polcas que eram alegres, que tem essa coisa É, que dá um sentido de coletivo, né? Ela era uma coisa mais introspectiva mesmo, o que a gente tinha. Acho até porque a gente tinha acesso, tinha um acervo, né, menor, na verdade, do que hoje, que tem essa, né, essa facilidade de ter músicas e grandes orquestras tocando e, enfim, né? E essa repercussão, tanto acho que eu não lembro de ter feito nada, por exemplo, Menina com Strauss, né? Então eram sempre os mais, né? Era ali mais Beethoven, mesmo que acho que era os que tinha, mas clássicos dos clássicos, né? os clássicos dos clássicos e pouco, né? Por exemplo, Vivaldi, porque Vivaldi tem um tempo, uma contagem que é muito difícil, na verdade, para o bailarino clássico. Eu diria É. que quase que impossível. Aham. E a gente tinha as coisas do piano. Então, entrei, na verdade, garota e fiz. Aí depois, quando eu entrei no municipal, fiquei até mais tempo lá do que o habitual, né? Porque a gente podia fazer a escolha, né? Então eu fiquei 10 anos lá e depois mais dois fazendo Isso na escola. isso no Teatro Municipal. Aí eu tive a chance de ter ali grandes mestres dentro, né, do balé, mas eu não tinha a menor ideia, assim, de, por exemplo, de ter isso como carreira ou eu simplesmente fazia porque amava e eu era muito dedicada porque eu não era virtuosa, sabe? Então, mas eu era muito dedicada, então eu sabia todos os balés de repertório, eu estudava, eu era muito persistente e isso, eu tinha muita dificuldade, não era uma coisa fácil para mim, não, eu não cheguei lá, Aham. Aham. eu tinha que, sabe, eu ensaiava bastante, eu treinava muito em casa, mas era aquilo, né? Eu era assim uma grande dedicada mesmo. Então, eu sempre tive boas notas, tinha boas indicações e tudo mais, mas eu não tinha assim. Para mim, tanto fazia o papel quando a gente ia dançar, eu queria dançar. E eu não sentia uma diferença entre ser solista ou não ser. Era muito diferente, por exemplo, do que é hoje, né? Até hoje. A gente É, gostava de fazer parte, eu gostava de fazer aula, mais do é, que porque esse espetáculo tinha uma tensão e que nem sempre era tão agradável porque o povo era bem exigente, né? é. Era uma paixão pela dança, independente de onde você estivesse na dança, né? Isso você me fez lembrar de Dona Berta Rosanova, uma extraordinária bailarina, a única brasileira com o título de primeira bailarina absoluta. Eu nem sei se esse título é outorgado hoje em dia, mas tinha esse título, ela é falecida. E eu dancei algumas vezes, várias vezes para Dona Berta na escola dela. E uma vez nós conversávamos muito, mas eram conversas provocadas mais por mim. Eu era muito curioso, eu queria saber. Uma vez eu perguntei, Dona Berta, qual o balé que a senhora mais gostava de dançar? Era o Lago? Porque ela ficou muito famosa pelo Lago dos Cisnes, por ter dançado a primeira versão completa na América do Sul e tal. Ela falou assim, Wanderson, eu gostava tanto de dançar que não importava qual balé fosse. E é o mesmo tipo de paixão que você demonstra.
Paola, aí eu lhe pergunto, quando a gente começa a dançar, a gente quer dançar, mas você se desdobrou em professora extremamente aplicada, estudiosa. Por que aconteceu essa transição da Paola bailarina para professora? O que foi que te levou para a pedagogia da dança? Quando eu terminei os estudos, na verdade, no municipal, eu tive uma fratura muito séria no joelho e eu fui por outro caminho. Fui estudar comunicação e achando que não podia mais. Os médicos falavam: olha, nunca mais você vai conseguir uma meia ponta, uma ponta. E depois de muito choro, porque ali eu já tinha uma coisa que Imagino. eu queria. Quando eu saí, eu já sabia que eu queria ser professora. E, enfim, encontrei com Paula Castro para saber de toda a metodologia cubana, que estava muito forte aqui, que era uma pessoa bem incrível e tudo mais. Só que aí eu me lesionei e fui fazer outra faculdade e tudo mais. Mas eu tinha Aham. sempre essa coisa de tentar fazer aulas e tudo mais. Quando eu voltei a fazer aula na Paula Castro e eu vi que eu tinha uma dominância desse corpo, encontrei um médico que falou: não, você pode o que você quiser, desde que tenha fortalecimento. Eu Uhum. tinha um convite de uma grande amiga que estava morando em Caraguatatuba que me chamou para dar aulas lá, porque ela estava Ah, morando lá. E eu, despretensiosamente, eu trabalhava com atendimento ao cliente numa agência que era uma multinacional aqui, que era uma Canexon. E ela falava assim: você não tá feliz. Eu gostava do que eu fazia, mas realmente não era aquela coisa de alma. uhum. E aí ela falou: tem uma vaga aqui em Caraguá para você vir. Aí eu falei: meu Deus, eu falei, será que eu consigo? Ela falou: mas você é formada. E assim, eu fui para Caraguá numa realidade que eu achei que eu ia pegar crianças de 7, 8, 9 anos. E lá já tinham crianças a partir de 4. Muito mesmo, sabe, no dia a dia de sala de aula, que eu falava assim: isso tem que ser diferente, sabe? Não dá para ser essa metodologia, não, né? Assim, e isso porque eu já era muito, como que eu vou dizer assim, muito cuidadosa, né? Eu sempre fui muito Uhum. autista nessa coisa do corpo, eu sempre fui muito hiperextensa, então, né, aquelas de pernas muito altas, tudo, e que eu lembro que as pessoas iam sempre um pouco a mais do limite do meu corpo. A lesão que eu tive no joelho não tem nada a ver com isso, foi uma queda mesmo, não foi do balé, mas era isso, eu sempre sentia que tinha uma coisa de um exagero, eu tinha sempre muito cuidado. Mas eu falava: falta alguma coisa, né, para essas crianças, porque eu falo, 4 anos, né? Pensa que a criança ainda não está alfabetizada, né? Aham. Então, eu já pensava ali, eu falava: se a criança não sabe escrever, ela não sabe nem ler né, as palavras, né? E eu falava: então eu aqui falando francês, É, palavras em francês. Mesmo assim, as aulas fluíam, mas quando você está dentro desse nicho, acaba que se você tiver sensibilidade e escuta, você vai adequando essas aulas e percebendo, porque tudo que eu menos queria é que essas crianças achassem enfadonho, chato. E nisso eu já tinha uma senhora que trazia uns CDs de fora do país e que veio as polcas todas. E eu falava: isso funciona muito mais para criança do que as músicas tradicionais, né? É, mas é isso, eu comecei a dar aula à idade das crianças, né? Muita gente pergunta isso, fala assim: Paola, hum, você está me escutando tô, bem? Eu lhe escuto. Se você pudesse falar um pouquinho mais alto, eu acho que ficaria melhor. Você me desculpe o pedido. Está imagina, um pouquinho. veja se melhorou. Melhorou. Muita coisa. Então, a gente tem uma demanda, muita gente pergunta isso: da onde que veio, de repente, essas crianças, né? Da onde surgiram Aham, crianças e crianças tão pequenas, né? aham. Com a mulher trabalhando fora e mais horas, com uma jornada de trabalho maior, né? Essas crianças começaram a ficar mais tempo na escola. E
assim, a necessidade de uma atividade extracurricular, porque essa mãe saía do trabalho e tinha que deixar essa criança. E essa escola também não tinha muito mais o que fazer com essas crianças, porque já estava além do período, né, da aula regular. Então, começou -se a colocar, não só para as meninas, mas para os meninos também, aquela coisa, né? Menino faz futebol e menina faz balé, ou depois um pouquinho mais à frente, né? Ali já em 2000 era menina faz balé e menino faz capoeira. Aham. E aí, com isso, a gente começou a ter crianças cada vez mais novas, né? Tanto que hoje a gente tem crianças de 2 anos de idade. E o E a que gente você tá... acha disso? Como é Então, que é isso para você? pois é, eu acho assim, há se ter muito estudo, e hoje dentro do que eu acredito, né, e do que eu fui buscar como informação, por conta de serem crianças, né, que eu sempre fiquei com uma preocupação disso. Eu falo, como você vai ensinar para uma criança, né? E começaram a colocar crianças, por exemplo, fraldadas, né, para fazer a atividade. Aí você fala assim, como que uma criança que não tem o controle do próprio corpo, né, para fazer xixi, ela não controla, se ela ainda está de fralda, ela vai entender mesmo um comando, né? Ou entender um comando corporal, Hum, né? hum, Porém, a gente tinha essa demanda e isso é muito mais forte, né? A mãe chega lá e fala na escola: eu quero que a minha filha faça balé. Então, não tem muito como você convencer, sabe? E falar assim, ah, mas podemos então colocar expressão corporal? Porque olha que lá no comecinho de carreira, eu tentei tudo. Eu falava, vamos fazer dança expressão, dança... As mães querem balé. E não há argumento que as convença. Então, eu aham. fui buscar o que é que seria adequado para essas crianças. E para eu poder montar qualquer coisa, independente do nome do que tinha ali, eu tinha que saber como que crianças de 2 anos de idade aprendem qualquer coisa, Ah, né? Como que essas crianças se relacionam, né? Como elas percebem, né? E aí eu fui cair nessa história de estudar processos de aprendizagem. Então eu fui cair lá um pouquinho na neurociência para falar o que é que essa criança está vivendo nessa faixa etária, né? Que eu posso agregar e contribuir para que ela tenha ali, de repente, uma expressão, uma noção corporal, que quando ela estiver lá, se ela quiser ir para o balé, ela já tenha ali uma estrutura corporal, uma identidade na dança, uma identidade social, né? Que não seja tudo novo, porque você que é do balé, vamos lá, a gente entra num primeiro ano e aí de repente você tem membros inferiores, superiores, cabeça, mais abdômen, a barra e uma sequência de movimentos e, na verdade, uma simultaneidade de movimentos. E a gente chega, se você não é uma pessoa que já tem ali um dom ou um talento mesmo, porque eu acho que tem pessoas que elas nascem com uma facilidade mesmo, é muito é, difícil. É cabeça, é tronco, né? Abaixa o ombro, fecha a é muito costela. detalhe. São muitas informações corporais. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei assim: e se a gente começar a trabalhar com as crianças pequenas, né? Assim, estruturas, bases, que são a conversa dentro da dança: equilíbrio, lateralização, né? Tônus. Né? Se a gente pega a criança muito pequenininha, às vezes elas têm as mãozinhas soltas. E a gente já sabe hoje que ter bom tônus vai ajudar essa criança ali no português, na matemática, quer dizer, né, o movimento em si, né, ele vai contribuir para esse ser humano como um todo, principalmente ainda nos saberes, nas habilidades, não só motoras, como cognitivas, de aprendizado. E nisso eu fui conhecer a psicomotricidade. Então, dentro da psicomotricidade, é essa visão, né, uma ciência que estuda o ser humano como um todo,
né? Então ele vai se preocupar com esse movimento, com essa sensação, com essa emoção, né? Porque movimento, cada vez que eu faço o mínimo movimento, eu comprimo mais órgãos, menos órgãos, né? Se eu expandir aqui, eu consigo respirar melhor. Se eu fechar aqui, eu não consigo ter essa amplitude e essa respiração. Então, isso vai mexer com as emoções, né, do ser humano. E então, aí eu comecei a descobrir um caminho que ele se encontrava ali que eu acho que era adequado para as crianças. Né? Existe um pilar de trabalho, por exemplo, a psicomotricidade, ela estuda e existe tipo uma pirâmide. Né? Então, a primeira coisa que eles falam que um ser humano tem que ter, independente do que ele está fazendo, ele tem que ter tônus, tonicidade, aí depois ele tem que ter equilibração, aí ele tem que ter noção de espaço, espaço temporal, noção de tempo e espaço. Se você for ver, todos esses itens são itens da dança, né? A gente não consegue dançar se não tiver tônus, se não tiver equilíbrio, se não tiver noção corporal, se não tiver noção espaço-temporal, né? Então, é uma ciência que ela é muito casada, na verdade. E Paola, para onde você foi atrás desse conhecimento? Provavelmente essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo vai ser visto depois por professores. E aí, onde é que eles buscam esse conhecimento na neurociência, na psicomotricidade? Onde? É faculdade de educação física, alguns cursos com especialistas, workshops. Onde Eu exatamente? sempre indico, na verdade, que a pessoa primeiro comece de início a leituras que são leituras simples a respeito. Para ela poder ir se identificando, né, com esse conteúdo. Então, sempre quando alguém pergunta, fala assim, para onde eu vou? Eu falei, então eu dou inúmeros, às vezes, exemplos de livros. Eu sempre sou muito acessível para as pessoas, né? As pessoas falam comigo diretamente no WhatsApp, a qualquer momento, e eu respondo sempre todo mundo, sempre foi assim. Né? Então eu sempre indico alguns livros. E se a pessoa realmente se identifica, porque se você me perguntar assim, é obrigatório que eu faça? Eu falo, não, não é. Mas ele facilita muito a vida do profissional e das crianças. Então eu falo, para mim não existe hoje alguém ser professor de criança miudinha e não ter esse conhecimento. Porém, ele não precisa fazer uma graduação, né? Que nem isso eu falo. Eu acho que tem que estudar um pouco de psicologia? Tem sim. Vou ter que estudar ali especificamente, por exemplo, Winnicott. Vou ter. Por quê? Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Winnicott vai falar de uma situação que a gente tem dentro de sala de aula, que é o objeto de apego, por exemplo. Então a criança chega muito pequenininha, ela chega ou com um paninho ou com um bichinho e ela não quer largar aquilo. E lá atrás, muitos professores chegavam e falavam assim, é que nem a história da chupeta. Às vezes vem chupeta e a criança não quer largar. Se é um objeto de apego, se você for estudar a fundo por que é que esses elementos estão ali com essa criança, eles são símbolos dessa segurança, eles são a extensão da casa da criança, da mãe. Então, não existe uma professora chegar, você pode negociar, óbvio, né? Essa criança fala, pode guardar aqui agora um pouquinho, né? Dançar de chupeta é perigoso, tá? Não sei o que, papapá. Enfim, então eu falo assim, você tem que estudar o Winnicott para você poder compreender quem são essas crianças e por que é que elas agem da maneira como elas agem quando elas são narcisistas, né? Que é isso, quando porque elas têm essa coisa de achar que elas são o centro do mundo, então, ou porque não quer dar a mão para amiga, que são situações de convívio social e que eu acho que a dança contribui demais por conta disso, né? Dessa criança já poder ir lá formar essa identidade social, trabalhar sempre, o tempo todo é coletivo, né? Quando é criança, né? Então isso vai fazer dela uma criança mais social, né? Com uma identidade ali, ela vai ter todas essas habilidades. Enfim, começa a ler alguns livros ali
E aí eu quero crer que as pessoas que estão aqui têm alguma formação, alguma, né, fez alguma formação. Se você já fez alguma formação, né, universitária, você pode estar fazendo pós-graduação de psicomotricidade, para você ter todo o conteúdo. Agora, se você falar para mim assim, tem que ter a pós-graduação? Não, eu acho muito interessante. Muitas das professoras que já tiveram comigo nos meus cursos, quase todo mundo vai, porque se encanta, na verdade, com essa ciência. Porém, se você tiver lá um estudo, porque o psicomotricista hoje, ele é a pessoa que clinica, né? Que vai estar lá com crianças com dificuldade de aprendizado, né? O que acontece no mundo de hoje é que se descobriu que se a gente utiliza dessa sabedoria, dessa ciência, né, para os nossos planejamentos, para compreender como essa criança, em que estágio ela está, né, esses saberes vão fazer com que a nossa aula seja mais atrativa, coerente e adaptada à faixa etária. Porém, de verdade, eu falo, só faz a formação ou uma pós-graduação se você tiver interesse. Agora, você tem que ter o saber, sabe? Então, que é isso que eu falo, não tem como você estar com uma criança tão pequena e você não entender nada de pedagogia, né? Você vai ter que estudar ali. A gente tem, quem está dentro de escola, por exemplo, regular, que nem eu, a gente tem que entender, por exemplo, da BNCC, né? Pensar em projetos educativos junto com a escola, né? E eu falo disso nessa questão de construção desse ser humano mesmo, né? Para o mundo, né? Então, quanto mais a gente trabalha em conjunto com outras áreas, né? Mais cresce esse indivíduo, né? Então, mais chance tem todo mundo. Mas eu falo, é sempre bom ler um pouquinho, porque, por exemplo, uma pós-graduação de neurociência, ela é uma coisa custosa, um estudo ali que ele vai muito além do que o que a gente usa aqui dentro de sala de aula. Então, você tem que gostar a valer. Psicomotricidade não, já acho que é uma coisa mais, como eu vou dizer, não queria falar a palavra simples, mas eu penso que ela é de um estudo, entendeu? Onde se dá mais fácil compreensão, porque a gente percebe, ele é uma formação corporal, né? Então, a gente vê no dia a dia, né? Então, é muito mais fácil. Então, os caminhos são esses, olhar as pós-graduações. Porém, o que eu sempre oriento olha a grade, porque cada universidade é uma grade. Então, tem faculdades que vão falar da pós-graduação em psicomotricidade que vão focar em clínica. Então, aí não interessa, por exemplo, porque não é um institucional, né? Para clínica, a não ser que você queira clinicar, atender crianças com dificuldade em processo de aprendizado. Então, vai falar de grafomotricidade, que são coisas que a gente não vai estar trabalhando porque não envolve o corpo, né? A gente não está aqui, eu falo, e que eu vejo hoje uma confusão bem grande, né? Muita gente, às vezes, faz pós de psicomotricidade e passa a dar psicomotricidade dentro das aulas de baby class. E não é isso, né? Eu falo, você tem que absorver a ciência para poder fazer um programa que seja adequado. Compreender quem é essa criança. Compreender como esse corpo deve ser trabalhado, né? Para a gente não robotizar, né? É agregar e não substituir, Exatamente. né? Eu queria tentar juntar alguns pontos aqui, Paola. Eu estou fazendo faculdade de pedagogia, eu estou no 5º período, e estou gostando muito. Inclusive, atualmente, eu tenho uma aluna que é autista, e é muito importante observar, importante e interessante observar como é que se dá esse desenvolvimento, né, naquela pessoa que tem características muito próprias. Os pontos que eu quero juntar. Precisamos de um estudo complementar? Eu concordo com você que sim. Mas você mesma disse que lá atrás
quando você começou, não tinham muitos lugares onde se ensinava o balé clássico. E eu tenho a mesma idade que você, eu sou dessa época também. E existiam poucos locais de ensino, mas o ensino era de excelência. Olha, eu quero juntar muita coisa aqui. Porque eu vi uma fala sua num vídeo onde você disse que era muito bom que as crianças estivessem nesse espaço mágico da escola de dança, não de colégio. E a gente tem muito ensino em colégio e um ensino que a internet está aí, está tudo disponível na internet. A gente vê que está muito deficiente. Existem pessoas que substituem a prática pelo ensino teórico e isso não dá certo. E tem aquelas pessoas também que praticaram muito e negligenciam o ensino teórico. Como é que você encara esse ensino hoje? Eu, Wanderson, vejo e não gosto muito do ensino ruim que a gente vê de pessoas que começaram a fazer balé numa semana, claro que eu estou exagerando, e na outra já estão dando aula. Não conhecem, não sabem nomes de passos, não sabem colocar o corpo do aluno dentro daquela matemática que a dança exige. Como é que você vê isso? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é quando eu comecei a dar os cursos para professores, né? Vinha muita gente, e eu sempre pedia que a pessoa mandasse o currículo, porque eu falava que a pessoa tinha que ser formada. E muita gente chegava e falava assim, mas você vai dar aula para criança e não é balé, não é a técnica. Você não fala que é uma familiarização da técnica? Aí eu falo, o que é a familiarização, né? Para eu poder ensinar familiarização, eu tenho que saber desmembrar esse passo perfeitamente. Então, tudo que eu tenho que ter feito na minha vida é balé clássico e ter esse entendimento. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, para você, muito óbvio, que é, vamos pensar num tanlier. Aí você fala assim, Paola, tanlier, não estamos falando de baby class? Eu falei, pois é. Vamos pensar num tanlier, que é o que eu pergunto para as minhas professoras. Eu falo assim, qual é a primeira coisa que nós precisamos para se fazer um tanlier? Aí tem várias pessoas que respondem muitas coisas. Eu falo, a primeira coisa é, essa saída desse pé, ela tem que deslizar. Deslizar. Então, para a criança, o que é que eu tenho que ensinar? Porque se a gente só falar em ensino para a criança e colocar lá a música e fazer umas poses, porque o que a gente vê muito é isso. Aula de pose, né? Então, de ensino do passo. Então, a criança faz pose, né? Pose um monte de coisa. Aí eu falo, uma coisa é você ir familiarizando ela com a biomecânica, com a mecânica do passo. Para eu poder fazer isso, eu tenho que saber da onde ele nasce e mais que isso, a movimentação. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o Tanlier, que isso faz com que a gente tenha a necessidade de um profissional formado. E eu ainda vou chegar num outro ponto bem importante ali, principalmente para a criança. Tá bom, então, para eu poder que ela entenda, né, o balé ou a dança, ela vai ter que aprender a deslizar. Então, eu vou dar trabalhos dela entender esse pé arrastando no chão sem ele sair, né? E aí eu vou aproveitar que ela é criança e vou criar uma atividade lúdica para isso. Ah, vamos patinar como a Elsa, né, do Frozen. Posso colocar a música do Frozen e vou ensinar esse sentido. A partir disso, depois disso, quando ele desliza, ele sai para um cantinho ali e a primeira coisa que acontece é ponta do pé. Então, volto lá. O que é que a gente tem que ensinar para a criança? Essa percepção dos dedos dos pés. Aí vai entrar a justificativa, por que eu vou dar mandada no meio do pé, de meia ponta, por que eu vou trabalhar ela pegando nos próprios dedos, né? Passando bolinhas, às vezes que são aquelas bolinhas de massagem, fazendo descalça muitas vezes para ver. Não, criança faz muito disso, né? Ela sai muito do metatarso e ela vai para as pontas, ela tem esse potencial, né? Para nós é muito importante que ela tenha essa base, né? Porque futuramente, se ela ficar com o hábito, ficar subindo, ela pode ter ali
complicações. Então, veja quanta coisa, né? Se eu não cheguei, e o Tanlier é um passo que tá lá o quê? No quinto ano, talvez quarto ano, quer dizer, eu já tenho que ter tido quase quatro, né? Eu falo assim, e no balé a gente sabe bem que existe toda uma trajetória de ensino de passos até e depois andar, né? E que isso é uma coisa que tem que ser respeitada de verdade. Não é porque a gente só acha que é assim, porque é assim que o corpo vai entrando numa progressão para o balé, né? Isso é um ponto. Então eu falo, esse professor tem que conhecer muito. Então ele tem que saber fazer esse passo. Então se ele não fez a formação, e balé são 8 anos, não tem muita conversa, né? Eu falo, ele não vai, por exemplo, ter esse pensamento de o que é que eu tenho que familiarizar. Quer dizer, ele não vai conseguir pensar em progressão de passo. Ele vai só dar o passo saltado. E aí ele faz a criança só copiar, e não desenvolver. E não Uhum. compreender o que está fazendo. Vou te dar um outro exemplo muito simples, mas que eu acho que é muito importante. Saltar. Muita gente chega lá e põe a meta para a criança saltar, né? E a criança vai saltar, ela ergue a cabeça para olhar, ela já está aqui com a cervical já impedindo qualquer coisa corporalmente de aprendizado, né? Sim. E quando ela olha, o objetivo dela não é esse braço, ela tem que olhar para os pés, ela tem que entender o que está acontecendo aqui, nessa mola propulsora, né? Quem é que trabalha? Quem que me impulsiona? Né? Quais são as minhas articulações móveis que tem que trabalhar ali? Tornozelo, joelho. Então, ela tem que poder olhar. Isso é uma coisa, né? Então, conhecer muito o balé. A outra coisa é você ter maturidade para um comportamento emocional da criança. Então, se a criança sai chorando, grita, esperneia, porque ela pode ter ali várias coisas, várias situações, porque ela é um ser humano que ainda não sabe expressar. Isso a gente vai ali em todo, quase até 4, 5 anos, elas estão aprendendo a se relacionar, elas estão aprendendo o que são os sentimentos. Então, esse professor ele tem que ter uma maturidade para compreender e poder olhar aquela situação e falar o que está acontecendo com aquela criança. E quando a gente é mais jovem, a gente olha a situação e a gente fala assim, eu não estou agradando. Eu não estou dominando as crianças. Eu fiz alguma coisa errada. Elas não estão gostando. Ou elas não gostam de mim. E não é nada disso, né? Exatamente, né? E aí, se o professor entende, desculpa lhe interromper, porque eu volto aqui a uma fala sua. Se o professor entende também que aquela questão do objeto, que está relacionado com afeto, se aquele objeto não for retirado, fica muito mais fácil para a criança se sentir confortável naquele ambiente e os possíveis problemas podem ser amenizados. Agora, se a criança já traz problemas de fora, porque traz, enfim, bullying, conflitos dentro de casa, traz. Aí ela traz. E aí, dentro disso, ainda aquele objeto que é algo que remete à segurança é retirado dela, ela fica sem chão. E ela não consegue administrar suas emoções ainda, né? E aí, por isso... E foi o que eu falei, por exemplo, eu não sei se você viu, nessa semana eu coloquei uma publicação, né, que era dessa coisa da adaptação de criança, entendeu? E que para criança, às vezes, Não vi, desculpa. elas nos veem, né, porque tem muita mãe que chega e fala assim, mas ela se adaptou tão bem na escola, ela tá indo tão bem na escola, quando chega aqui, ela chora. Aí eu falo, a criança vai para a escola todos os dias. Então, sim. o que acontece? Ela vai Você falou que desculpa, na escola é uma vez ou duas por semana. Exatamente. Então eu falo, até essa criança ter essa segurança, né, conosco, né, ela entender que esse ambiente é um ambiente também de afeto, também de acolhimento, né, onde ela pode se sentir segura. E isso para mim, eu já nem falo mais das crianças de 2, eu falo de todas as crianças, principalmente depois da pandemia. Porque se tem uma coisa que foi gerada, você imagina que as crianças, e quando eu falo crianças, para mim, é dos 2
Até quase ali antes da maioridade, aos 17, né? Porque na Aham. idade que a gente tem, eu falo, são crianças, né? Que ainda não têm uma É, maturidade, não são adultos, né? Para eles foi muito estrutural. E imagina para as crianças pequenas, né? Ser falado de morte, não poder tocar, não poder estar nos ambientes sociais, não poder abraçar as pessoas. Então tudo virou situação de muito perigo, né? E as crianças não têm essa compreensão de fato, era só assim, você não pode abraçar. E tinha pai e mãe que ainda falava, você pode morrer, porque ficava com medo, né? A gente sim. compreende. Mas então você imagina que hoje, essa geração pós-pandemia, para os ambientes, não importa, né? E que não são os ambientes, né? Minha casa, tem estrutural na mente. Não é que ela chega e pensa, esse lugar é perigoso. Ela tem como hábito, como as pessoas ficaram com o hábito o tempo inteiro de ficar passando álcool gel na mão. Né? E Uhum. tem gente que criou um hábito que é isso, a pessoa fica passando o tempo inteiro. E nem precisa passar o tempo inteiro. Né? Mas foi um hábito que a gente acabou carregando. Né? Então, mas voltando, é isso que eu falo. Hoje, o que me preocupa muito é isso. Porque se esse profissional, ele não tiver ali, eu falo, por que é? Para que você está aqui com essa criança? Essa é sempre a pergunta, né? Porque às vezes eu vejo, é, a gente brincava e falava assim, eu vejo muita criança fazendo détirê, né? Esticando lá a perninha, mas a perna de base está absolutamente tombada, né? Então, eu falo, está mais prejudicando esse corpinho, né? Porque está desestruturando, do que contribuindo, né? Aham. E aí eu me Aham. pergunto, eu falo, para quê? Né? A gente vê muito isso, né? Tem o povo que fica bravo comigo, mas eu falo mesmo. Tem muita gente que acha que a nossa arte, que balé, é flexibilidade. E a gente sabe Uhum. que para o balé a gente precisa ter força, É, né? é. Sustentação, né? Se eu não sustentar nada ali, não tiver esse controle corporal, o balé clássico não acontece, né? Então, e óbvio, né? Eu falo, não é que a gente não vai trabalhar, não é isso, mas ele não é o principal, né? Uhum. Então, e o que a gente sente é isso, muita gente, né? Então fala, é criança, entendeu? Então não é balé, então pode ser qualquer professor. Eu falo, não, pensa que você tá com uma criança que não sabe, ela não sabe o que é amor, ela não sabe o que é raiva, ela não sabe os sentimentos, ela não sabe nomear. O balé é aquela coisa que é gerada que a mãe põe e fala: você vai ser a princesa, a bailarina. E aí ela entra, olha aquela professora toda arrumada e ela fala: ela quer ser como aquela professora. Tem isso, né? É vendido Sim. isso, inclusive, né? Tem É. aquele glamour, aí a criança quer a roupa, né? E tudo mais. E aí ela se sente, aí faz um monte de vínculo, às vezes com princesa e tudo mais. Eu comentava isso com uma colega de trabalho ainda ontem, do quanto existe de responsabilidade nossa, principalmente com quem está com criança. Por quê? Se eu vou lá, trato sempre ela com carinho, todo mundo fala, ai, você é linda bailarina, ai, que linda princesa, tá, ai, não sei o quê. E aí eu sempre trato ela com amor. Mas chega um dia, eu chego e falo assim, senta no chão agora. Porque eu me descontrolei, a criança estava lá bagunçando e eu me irritei. Aí eu falo, se você se irritou, se barulho de criança te irrita, pula para outra faixa etária. Por quê? Uhum. Na criança de 2, 3 e 4 anos, ela está aprendendo o que é vínculo. Então, se você não tomar cuidado, ela sim, no futuro, pode ser uma adolescente que permita relações abusivas. Porque ela Olha, vai achar esse jeito eu, de falar é amor. e porque ela não vai ter coragem de enfrentar a professora. E isso assim, eu sempre falo uma palavra que eu não, uma frase que eu não sei se é minha ou eu escutei, que o que acontece na infância não fica na infância, né? A gente carrega para a vida inteira. É muito importante isso que você está falando. É importante que o professor de dança infantil se lembre que ele está lidando com um ser em formação e não um ser formado, bem ou mal, mas não, em formação. E o professor ele é um educador também, não é?
Eu falo, por que isso? Só se dá, na verdade, a atividade a partir do vínculo, né? E essa criança vai. Você é um dos elementos, né? Porque ela vai ter vários elementos, mas você ali é um dos elementos do que ela está tendo de aprendizado de como se relacionar. Então, eu brinco da mesma coisa quando eu vejo o professor fazendo chantagem, né? Eu falo assim, ela funciona a chantagem? Funciona. Se você falar, se você não dançar, eu não vou te dar o brilho. A criança vai dançar. Porém, você está educando ela a chantagear. Mais tarde, você pode ter certeza. Eu falo, eu que fico com crianças, né, de todas as idades, e óbvio, se você perguntar, né, eu tenho 35, quase 40 já anos de sala de aula. Óbvio que eu já cometi erros dentro de sala de aula, por ignorância mesmo, né? Por não saber, porque a gente tinha essa coisa, né? Você vai dar aula, você vai passar aquilo que você aprendeu tecnicamente, né? E você vai entendendo isso mesmo. É como se diz, errar é humano, permanecer no erro é que não é o ideal, né? Exatamente. Então eu falo, você pode correr o risco. Eu falo, hoje em dia, eu já acho que não. Porque hoje em dia tem internet, tem estudo, tem um monte de gente dando curso, tem faculdade, tem... Eu falo, então, só erra aquele profissional que ele é arrogante e que ele não olha para o mundo e para o que está acontecendo. Porque se ele olhar um tiquinho para o lado, a gente tem aí uma Heloísa Almeida, uma Fátima Soares, sabe assim, que são essas mestras da dança, né? Esses ícones da dança que estão lá, falando de lesão, falando de emocional. Tem muita gente boa, né? Então, eu falo, a não ser que você esteja bem, muito dentro de uma caixa ali fechada. Então, hoje, eu sou bem exigente mesmo com os professores e eu falo, hoje vocês não têm chance de estar cometendo erros que eles são tão banais, né? Como esse, por exemplo, disso, né? De como que eu vou enfrentar? Porque eu falo, baby class, ó, não é para qualquer um. Mas assim, ela é uma atividade que gera mesmo um cansaço, que você tem que ser uma coisa muito fluida, porque é agitado, elas têm uma desorganização mesmo, demora um bom tempo para que aquele grupo, porque afinal são crianças, e criança parada, para mim, é criança doente, né? Então, eu falo assim, a formação desse profissional, não que das outras idades não tenha que ter, eu acho que também tem hoje, porém, com criança, você vai fazer um marco, porque a partir dos 7, 8 anos, essa criança ela tem a capacidade de chegar e falar assim, você está sendo tóxica, você está falando para eu fazer regime e eu, sabe assim, ela é capaz de entender muitas coisas, a pequena não. Se eu chego com uma criança de 6 anos e falo, nossa, você tem um corpinho de bailarina, como é a outra que tem um corpo diferente? Não importa, se magra, se gorda. Sabe assim? Uhum. Então, tem pequenas coisas que elas são de muita importância com as crianças ali. E gostaria de dizer uma coisa assim, né? Você comentou lá na frente, Não. e Ah, uma coisa que me ajudou muito, que me fez muito profissional, na verdade, mais sensível, mais atenta, foi estar no Balé de Cegos. Porque eu queria falar sobre isso, sobre o ensino para cegos, por favor. Não temos muito tempo, mas o que você puder falar será bem-vindo. eu tive a honra e o prazer de estar com Fernanda Bianchini, que é a pessoa, né, que tem a metodologia, né, de balé para cegos. E trabalhei muitos anos e ainda tenho projetos com eles ainda. É, Quando eu entrei ali no Balé de Cegos, você descobre um universo muito rico e o quanto você tem que entender de pessoas, de sentimentos e de balé. Por quê? Porque senão eu falo alguma coisa que era isso. Eu usava e elas não estão me vendo. Então tem cópia. Então ela vai fazer exatamente aquilo que eu estou falando. Então, se eu não souber exatamente toda essa biomecânica, ela vai fazer outra coisa, né? Tem uma história que eu adoro contar, que é de uma das solistas de lá, e que ela vinha, uma bailarina incrível, e que a primeira vez que eu estava com elas, a gente foi ali no Teatro Paulo Altran, que é um palco gigante, e ela vinha de uma diagonal e fazia um grande
E eu falava assim, Marina, eu falava, você tá dando muito impulso, você vai cair do palco. Entendeu? Porque ela vinha, dava impulso, ia, sabe? E eu na ponta do palco falando, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Aí ela falou assim, Paola, aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Marina, eu falei, aí ela falou assim, Paola, quem tem medo da queda são os videntes, que é assim que eles nos chamam. Ah, Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, você antecipa e vê o fracasso? Eu não. Eu caio todo dia. Eu já não enxergo. Eu tenho que andar na rua, subir no ônibus, tá? Eu falo que foi uma escola para mim, assim, em todos os sentidos. Primeiro, porque nunca mais na minha vida eu cheguei e falei, nossa, minha vida está difícil. Eu sempre falo, minha vida está muito fácil, porque para algumas pessoas, né, é muito mais desafiador, como me ensinou Fernanda Bianchini. Ela fala, nunca mais repita a palavra difícil, porque difícil você pode não ultrapassar e não vencer. Desafios são aquelas coisas que nos impulsionam a superar os obstáculos. Então eu falo, é um lugar que é isso, que você encontra potencial naquilo em que você menos prevê, né? E o quanto é intuitivo e o quanto o dançar, ele ali, sabe, te desnuda o quanto o balé é para todos. Elas são bailarinas impecáveis, as meninas da companhia. Sabe, assim, não é um balézinho de coitadinha. O Thiago Salles, que dançou com uma das meninas lá, ele falou assim, a melhor cadeirinha. Ele falou, Geisa, sabe assim, ele falou, eu achei que eu ia ensinar alguma coisa para elas, né? Porque eles dançaram na abertura das Paralimpíadas, ah, né? E aí ele falou assim, incrível. Ele falou, eu não acredito que elas não enxergam, né? Então eu falo assim, e isso, né? Se eu tivesse que falar alguma coisa para as pessoas, você está sempre em locais onde você não seja, que apesar de eu estar ali como professora, ao mesmo tempo eu estava ali como aprendiz, né? Eu tive que estar lá para estudar a metodologia dela. Então, isso é uma coisa que eu, até hoje, eu sempre sou aluna de alguém. uhum, Isso faz a gente exercitar a humildade, que é é, fundamental, né? Te coloca ali num patamar, né? E de você estar sempre com o cérebro em movimento, pensando sempre no coletivo, né? Sempre no grupo, em sempre estar fazendo melhor, em sempre ser o seu melhor, porque a gente sempre dá aquilo que a gente pode, né? E eu falo, estudar é tão bom, né? Eu brinco muito com as minhas professoras. Eu falo, gente, vai estudar é muito bom. Se você não está se divertindo, é porque você está estudando a coisa errada. sim, Assim, é enfim, muito, não, é muito bom. Paola, o nosso tempo realmente, porque é o seguinte, o Instagram, você sabe disso, ele nos dá 1 hora, então eu interrompo um pouco antes que eu fico com medo de ter uma entrevista cortada, é muito desagradável, né? Eu queria lhe agradecer, eu fiquei muito impressionado com o conhecimento que você passou aqui, que você tem, é óbvio que eu sabia que você tinha, com as coisas que eu aprendi. Aqui você falou que dependendo do nosso comportamento, não vou me excluir disso, dependendo do nosso comportamento, nós podemos ali ajudar a criar uma pessoa que vá aceitar no futuro um abuso, e aí nós temos abusos muito sérios. Ou podemos criar pessoas que vão se tornar chantagistas, não é? Ou seja, o ensino do balé clássico é muito mais do que o bracinho no alto e rodar, é muito mais que isso. Eu realmente queria te agradecer. Vou falar aqui o que eu vou escrever depois. Uma das entrevistas mais importantes que o Personas da Dança já fez. Muito obrigado. me sinto muito honrada. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que Olha, eu desejo a agradeço. você muito sucesso, que você continue formando muitos professores, pelo que nós vimos aqui, todos aqueles que passam pelas suas mãos e que se permitem contaminar pelo que você passa, se tornam professores melhores. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigada, que a gente possa se encontrar presencialmente, Sim, sim, né? E sim, conversar pessoalmente. sim.
Eu falo, eu sou uma Foi um grande prazer. fã. Eu falo que, além do ensinar, eu falo que não existe nada mais sensacional do que abraços. Eu falo que eles nos ensinam tanto, sabe? É. Eu Então, adoro olha, os sinta-se encontros. abraçada. É. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo grande. Tchau. Tchau.